Gente, então vamos lá. Primeiro, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a esse estudo de um livro tão importante e que faz uma diferença na vida do espírita, que é essa coleção da Joana de Ângeles. Conversando com algumas pessoas, a gente viu uma necessidade de um cuidado emocional que grita urgência nos dias de hoje. E é isso que nós vamos fazer, né? Buscar dentro da Joana de Ângeles essa interação entre mundo físico, mundo espiritual, de uma forma que nós vamos conseguir nos cuidarmos aqui mutuamente dentro dessa psicologia espírita. Então, eu acho que é a grande maravilha desse texto. Não desconsidera o fator reencarnatório e de espírito imortal que a gente tem. Então, para a gente iniciar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e pedir a esse bom amigo, mestre, fica conosco. Em teu nome hoje nós nos encontramos, para que o seu ideal possa nos levar sempre a novos passos rumo ao progresso. Jesus, fica conosco nos nossos momentos de falta de consolo, das dores de nossa alma. Seja nossa inspiração. E quando em nossa fraqueza estivermos, Senhor, sede forte por nós. Nos ensine a ter a fortaleza e a confiança do Pai, que o seu modelo de vida nos inspira. Mestre, que cada pessoa que aqui estiver seja visitado pelos seus mensageiros de luz. Que seja uma oportunidade de estudo, mas antes de tudo, de cuidado emocional e espiritual para cada um de nós. Que faça desse esforço um lugar de partilha e amor. Que assim seja. Gente, hoje é o primeiro dia que a gente vai começar, e nós vamos começar do começo, que pode parecer óbvio, mas não é. A gente vai lá no prefácio e nós vamos falar um pouquinho, mais algumas coisas. Eu quero, assim, propor um estudo participativo, então quem quiser dar palpite, quem quiser falar, fique sempre à vontade. Não é palestra, a intenção não é termos palestra, né? Mas eu acho que um jeito legal também é levanta a mão aí, dá sua opinião, confronta o texto, vamos questionar junto para a gente criar essa relação aí de confronto entre nossa vida e o texto da Joana de Ângeles. Em alguns encontros eu vou usar aqui essa proposta do slide, então, se depois vocês acharem que pode ser uma boa, eu mando para vocês lá depois o material que eu preparo, tá? Antes de tudo, a gente pegar o texto propriamente dito, acredito que seja importante nós situarmos quem é Joana de Ângeles. Porque ela não é somente mentora do Divaldo. Ela é um espírito que está dentro da seara do Evangelho desde os tempos de Jesus. No capítulo 15, se eu não me engano, não sei se é 10 ou 15, acho que é 15, do Boa Nova, do Chico com Emmanuel, de Chico com Humberto de Campos, existe a história da Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma seguidora do mestre e que em algum momento foi presa e foi levada ao circo por ser sacrificada por se dizer cristã, ela junto com o filho. E esse filho, em um momento, questiona a mãe, né, que teve a opção de ser ali tirada do martírio, se ela negasse o Cristo. E esse filho fala: mãe, nega o Cristo. E aí ela fala que nem Jesus deixou de exercer o sacrifício por causa do seu mandato de fé
Imagina ela. E aí o soldado romano, né, diz para ela, mas esse Cristo só te ensinou a morrer? E aí ela responde, não, também ensinou a te amar. Essa Joana de Cusa, nós já falamos, que é a Joana de Ângeles. E existem alguns estudos que diz que o Divaldo era este filho. Por isso que eles têm alternado entre encarnações, entre um sendo mentor do outro e trazendo essa vivência do Evangelho sempre atualizada numa forma de amor e de carinho e de atualização da mensagem da Boa Nova. Em uma outra encarnação, teria sido Joana de Ângeles e Santa Clara de Assis, a grande companheira missionária do Francisco de Assis. E é interessante porque essa amizade entre Francisco e Clara, muitas vezes foi questionada sobre a sua veracidade, sobre a sua seriedade, se não existiria um amor ali conjugal velado. E existe alguns fatos interessantes sobre a vida de Santa Clara, iniciando porque ela é uma pessoa determinada ao seguimento de Jesus. Funda, né, a Ordem das Clarissas, onde elas permaneciam em oração para que o cristianismo voltasse à sua essência. Ela velava espiritualmente por aqueles que se juntavam a São Francisco para o trabalho missionário de levar o Evangelho de Jesus. Mas tem um dia que São Francisco vai a Clara, no mosteiro, e fala, irmã Clara, eu estou tão chateado. Ali próximo à época que Frei Elias começou a dar um trabalho e desvirtuar o caminho dos franciscanos, e quem conhece a história dos franciscanos, assim, vai entender um pouco dessa dinâmica. Mas um belo momento, São Francisco fala com Clara, estão desvirtuando a minha obra, tudo aquilo que eu construí. E aí Santa Clara fala, Francisco, você já renunciou a tanta coisa, mas você não renunciou ao mais importante. E ela fala, como assim? Nem nome eu tenho mais. Ela falou, mas porque a obra não é sua, a obra é de Jesus. Você é um tarefeiro da obra do Cristo. Toda vez que a gente quer se colocar no lugar do Cristo, Joana de Ângeles nos lembra que é um fardo pesado demais. Então a casa espírita não tem dono, a obra espírita não tem dono, porque quem está tomando as rédeas da situação é o próprio Cristo, que só usa das nossas mãos. Mas isso é muito pouco. Se a gente não deixa Jesus no lugar dele, se a gente não deixa Deus ser Deus, nós sempre vamos estar no lugar indevido e por isso tudo vai se tornar pesado demais. Então, vocês que são pais, olhem para os filhos e pensem, sejam os melhores pais, mas não queiram ser Deus da vida do filho de vocês. Tarefeiro espírita, olha para a tarefa espírita e fala, que bom que eu participo. Mas ela não depende de mim. Porque se o cristianismo, se o evangelho dependesse de mãos humanas para sobreviver, gente, ele tinha morrido. Então a gente vai começar a dar uma olhada carinhosa para essa Clara, que é especial, para que São Francisco fizesse a missão espiritual dele de revigorar o cristianismo. Depois, ela foi a Sor Juana Inês de la Cruz. Inclusive, tem uma série dela na internet, mas está disponibilizada.
mas ela é em espanhol, que fala um pouquinho dessa Sor Juana Inês. Mas eu acho que o grande marco para a gente pensar nessa encarnação de Joana é que ela foi uma feminista, rompendo com esse lugar do homem como o grande mensageiro clerical de Deus, colocando a gente em situação. Então, seu áudio está ligado, tá? Nos dando condição de olhar para ela enquanto uma poetisa, uma filósofa, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher extremamente inteligente, que foi criticada até pela letra dela, que era bonita, porque letra bonita só homem tinha. Então a gente vai pensar assim, quão desafiador é ser uma pessoa que segue ao Cristo, porque ele nada contra a maré. É só a gente olhar para a casa espírita. Gente, casa espírita sobrevive de misericórdia. E tem tudo para dar errado e assim mesmo a gente faz dar certo. E depois ela tem uma encarnação aqui já no Brasil, na Bahia, e ela tem um arco muito importante no final do século XIX, no início do século XIX, porque ela, naquele movimento, né, das revoluções da independência da Bahia, o mosteiro dela, ela também foi freira, foi atacado. E ela morre como mártir, para não deixar que as outras freiras fossem abusadas sexualmente. E aí a gente entra numa dinâmica de pensar, gente, como que um espírito que se prepara por tanto e tanto tempo chega para nós com essa oportunidade de rever nossa conduta. Não porque ela escreve bem, é porque ela escreve daquilo que ela experimenta. Então, ela tem autoridade moral para dizer sobre. E Joana, ela é muito criticada. Inclusive, me coloco na lista dos críticos, porque ela escreve difícil. E um belo dia, então, o Divaldo leva esse questionamento aí a ela, e ela o recomenda estudar português. E aí fica para a gente um desafio muito grande, que é ler, interpretar, estudar a obra da Joana e trazer a uma linguagem acessível às demais pessoas, de forma a fomentar que elas busquem entender o texto original, porque toda vez que a gente interpreta e traz esse estudo numa exposição, a gente corre o risco de perder alguma coisa. Então é isso que a gente vai se propor. Vamos. Ô, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, alguns itens aí para a gente pensar. A Joana de Ângeles hoje se apresenta como mentor espiritual do Divaldo. Ela já havia dito que chegaria o momento em que ela reencarnaria, né? Ela é a mentora do Divaldo, que ainda lá em Feira da Conquista está na Bahia e tem a Mansão do Caminho. Psicografou inúmeros livros. Mas esse espírito, ele tem uma preocupação enorme com a educação moral e doutrinária do espírita. Então, toda vez que você lê um livro da Joana, você sempre vai ver esses dois traços marcando a sua obra. E eu acredito que essa seja a grande missão dela, ainda que o Divaldo esteja idoso, com seus mais de 90 anos, permaneça em atividade mediúnica com ele. Ainda colocar para nós essa oportunidade de reflexão. Mas esse livro foi psicografado em 1989. O que é que isso muda? De verdade, acho que nada. Por que parece que não acontece nada? Gente, se nós continuamos com
os mesmos desafios morais de 2000 anos atrás, à época de Jesus, imagina para nós que estamos há só 30 anos, 30 e poucos anos, desse livro. Então, não se preocupe, porque o livro Jesus e Atualidade, ele está mais atual do que nunca. Eu acho que essa é a grande graça também da obra espírita. É um caráter dela não ficar desatualizada. Então, vamos lá para o texto? Eu preferi, gente, colocando o texto junto com comentários, tá? Então, precisando e querendo comentar, fique à vontade, é só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, fique à vontade. Jesus e atualidade. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos, estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Eu já começo gostando demais, porque a Joana de Ângeles bebe muito da fonte da psicanálise, mas não uma psicanálise propriamente freudiana. Ela está ali muito ligada à psicanálise de Jung, mas tem alguns conceitos que cabem para todos nós. Lá no primeiro parágrafo, a gente lembra que a atualidade de Jesus não é somente porque nós entendemos ele ser o Cristo, ou por Kardec ter colocado que nele nós temos o cumprimento das profecias, mas nele encontramos principalmente o nosso guia e modelo. A atualidade do Cristo se dá pelas temáticas também que ele coloca nas suas obras, nas suas falas, nas suas pregações, e que permanecem nos tocando profundamente o coração. Porque Jesus, ele fala da sexualidade. Jesus fala de doenças e curas. Jesus fala de luto. Jesus fala de elencar prioridades em nossas vidas. Jesus fala sobre sofrimento emocional, sobre família, sobre postura interior e muitos outros assuntos. Será que esses assuntos diversos, em hora nenhuma, nos toca? Ou isso ficou há 2000 anos? Ou será que ficou há 30 anos? Ou esses temas ainda não vêm aqui com frequência nas nossas reflexões, no nosso interior? E a gente vai lembrar que a psique, de acordo com Jung, ela é a psique humana que consiste nos processos psíquicos que podem ser conscientes ou inconscientes. E aí é assim, inconsciente não é aquilo que foi esquecido. Inconsciente é aquilo que eu fiz questão de esquecer, porque a verdade consciencial ia me provocar um sofrimento grande. Então, às vezes a pessoa tem um grande trauma. Ela fica com aquela marca sempre, mas ela esquece do evento em si. Por quê? Porque se ficar no nível da consciência, o sofrimento vai ficando muito pesado. Então, é até uma zona de segurança para a gente ter o inconsciente. Mas quando a gente traz isso para uma vivência espírita, a gente entende que nesse inconsciente há muito conteúdo a ser trabalhado para ajudar a reformante. Aí eu coloquei lá assim, ó, segundo Freud, que é o pai da psicanálise, defendeu que a noção de psique humana está dividida em 3 partes, que é id, ego e superego. Esse id, ego e superego, eu não vou entrar aqui muito nessa distinção. Até porque a Joana de Ângeles vai trazer isso mais para frente, algumas explicações
sobre como que a gente vê isso na nossa forma prática de vivência enquanto espírito encarnado. Mas aqui vale a gente pensar que o id, a gente pensar na estrutura de uma casa, ele é o porão. Ele é escuro, escondido, mas ele faz parte da casa. Ele pode ajudar a harmonia da casa, ou ele pode ser o lugar onde todo mundo joga bagunça. Depende de como que a gente quer ver. O ego é aquilo que para mim é acessível, é o consciente. É o eu. É aquilo que eu dou conta de perceber que eu sou. É onde as nossas relações acontecem. Mas o superego é a grande personalidade da moralidade. É o espaço da moralidade. É a casa, é o telhado da nossa casa. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem um julgamento moral, quem está agindo é o superego. E daqui a pouco a gente vai entender por que dessas reflexões. E aí, lá no segundo parágrafo, fala assim, que a gente tem algumas aflições do inconsciente que a gente procura escamotear, ou seja, esconder. Mas esse esconder, a gente tem que lembrar que pode ter várias formas da gente ver. Por exemplo, eu estou casado. Meu casamento está falido. Nossa, que pesado. E às vezes eu não quero olhar para o casamento em sofrimento, porque eu tenho vergonha de admitir que eu estou errado e que depende de mim resgatá-lo. Ou eu vou buscar esconder pela vaidade, porque o outro está errado e eu estou na postura de que sou superior. Eu não posso sofrer, eu não posso mostrar minha fragilidade para o outro, indiferente do porquê. A gente vai levantar agora a cortina que nos esconde de nós mesmos para termos uma coragem de olharmos com carinho para a gente. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam. Vamos começar, então, a dividir esse parágrafo. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentamos questões de elevado critério de sabedoria. Gente, que questões são essas? Porque o que João de Ângeles começa falando é: agora a gente precisa de fazer uma reflexão. Não dá mais para esconder, não dá mais para postergar, deixar para o futuro. Tem situações que elas têm que ser refletidas hoje, porque a gente já cansou de carregar algumas dores. Às vezes a gente tem um sentimento de vazio que está com a gente há 2, 3, 4 meses, a gente ainda não entendeu o que ele quer dizer. Às vezes eu tenho uma angústia da vida inteira e ainda não sei o que, que ele quer me ensinar, ou o que, que ela quer sinalizar. Então, enfrentava as questões, a gente pode entender que é qualquer situação que nos incomode. Então, se o que está te incomodando é um sentimento, essa é a questão da onde Jesus vai falar hoje. Se é um relacionamento, é aonde Jesus vai colocar a sua iluminação. Porque qualquer situação, qualquer questão pode ser observado com elevado critério de sabedoria. E aí a gente não fala com elevado critério de conhecimento. Porque o conhecimento é tudo aquilo que eu estudo. Sabedoria é tudo aquilo que eu utilizo em mim para se transformando, que é transformando em ação.
me faz detentor de uma autoridade moral para dizer sobre esse assunto. Uma pessoa é sábia quando ela introjetou o conhecimento. Então, o espírita que é sábio não é aquele que leu muitos livros, é aquele que vive a doutrina. Então, esse elevado critério de sabedoria é não vamos ficar com os olhos viciados de olhar para as nossas fragilidades e sempre encontrar o pior. Ou nos colocando na posição de vítima ou de um algoz. Calma. Nós não cabemos em caixinhas, gente. Então não vamos ter o olhar vicioso sobre nós mesmos e nem sobre as situações. Vamos deixar com que o ponto de vista nosso mude. Que é isso que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem O Ponto de Vista, Kardec nos convida. Vamos olhar de uma forma diferente para a vida. E ele desnudava as mais intrigadas personalidades psicopatológicas. Gente, o que Jesus fazia era retirar, desnudar, deixar nu qualquer máscara que nos impeça de ver a realidade de quem somos. Então, por que o indígena não tem vergonha da nudez? Porque ele aprendeu que o corpo dele é algo sagrado. E aquilo que é sagrado não precisa ser escondido. Agora, e a nudez da alma? Se eu virar hoje e falar, gente, eu estou muito cansado, não quero vir para esse estudo, eu estou aqui por pura obrigação. Vocês iam gostar de escutar isso? Mas pode ser verdade? Pode. Eu não tenho que estar com boa vontade sempre. Eu não tenho que estar munido de amor fraterno sempre, porque eu nem dou conta disso ainda. Eu quero chegar lá. Mas, às vezes, o que vai me ajudar a chegar lá é a disciplina de estar aqui agora. Então, quando a gente olha que nos desnuda, a gente normalmente fica incomodado, porque a gente é treinado socialmente a carregar máscaras. A máscara de quando a gente fala assim, oi, fulano, quando a gente está cumprimentando, tá tudo bem? A pessoa, não, tá tudo bem. Mentira, às vezes não tá, não. A gente responde tanto no automático, mas se eu virar e falar, nossa, não, hoje eu tô péssimo, a gente desmonta a pessoa na nossa frente, como se ninguém pudesse estar mal. Numa época de Instagram e de influência digital, onde todo mundo é feliz, ser uma pessoa que tem momentos tristes, que sofre desilusões, decepções, parece que a gente virou um ET. E não é isso. Depois coloca assim, propondo com rigor terapia compatível. Ô, gente, isso é incrível. Tratando com rigor terapia compatível. É igual? Então, por exemplo, Michelle é psicóloga, Marina é psicóloga, que eu tô. Isso aí eu tenho certeza. Os outros eu não sei. Tudo que você aplica a um paciente é aplicável a todos? Não. Ah, mas às vezes a gente tem o mesmo diagnóstico. Ah, a pessoa agora está na fase do TDAH, né? Que todo mundo é TDAH. Eu tenho uma certa birra desse diagnóstico. Mas todo TDAH, então, você faz o mesmo tratamento? Não, não. E eu acho que é muito perigoso a gente sair fazendo diagnósticos. Porque você coloca a pessoa dentro de uma caixinha para não fazer nada com isso. Então, quando a gente fala sobre essa terapia compatível, é porque Joana está nos lembrando assim, olha, Jesus,
Ele olhou a alma, a individualidade, a subjetividade de cada pessoa que recorreu a ele. O perdão pela negação que ele fez, que Pedro teve com ele, não foi o mesmo perdão que ele deu para Judas quando traiu. Ele olhou para aquela pessoa. Ele amou aquela pessoa. E teve o tratamento devido para cada uma das situações. Porque existem personalidades, Joana de Ângeles fala, que são psicopatológicas, ou seja, têm sofrimentos emocionais, têm um sofrimento mental associado à personalidade. E aonde há sofrimento mental, há um indivíduo em sofrimento. E a gente precisa de olhar para o indivíduo por inteiro e não para o sofrimento. É a mesma coisa. Eu estou com muita dor de cabeça e vou ao médico. O médico trata a minha dor de cabeça ou trata o Murilo? E tem uma diferença de foco. Se o meu foco é um sintoma, ele vai me medicar para a dor de cabeça passar. Se o foco é o Murilo, ele vai entender da onde está vindo aquela dor de cabeça. É de uma desidratação? É de uma ansiedade? É uma resposta ao organismo de uma comida que eu comi e não me fez bem? Eu estou olhando o sintoma ou eu estou olhando a pessoa? Então a gente tem que ficar aí com esse olhar carinhoso e atencioso para onde que a gente volve o nosso olhar. Depois ela coloca nesse mesmo parágrafo sobre a responsabilidade pessoal. Joana de Ângeles, ela não passa a mão na cabeça da gente. E Joana de Ângeles não terceiriza a responsabilidade dos nossos atos. Tem um movimento no Brasil chamado Amor Exigente. O amor exigente, eu o conheci como direcionado a famílias de pacientes adictos, são pessoas com dependência química. Então, tanto para eles quanto para as famílias deles, existe esse programa. E aí, em 2022, se eu não me engano, eu fui num congresso deles em Belo Horizonte, e eu falei que aquele programa não é para dependência química, é para gente. Qualquer pessoa aquilo encaixa. E eu falo assim, eu comprei o material e fui estudar esse material e eu me vi uma pessoa viciada. Mas se eu sou viciado numa droga, sou na droga da fofoca, na droga da vaidade, do orgulho. Não necessariamente de uma substância, mas o tratamento passa por passos semelhantes. E lá tem esses passos que eles chamam de princípios. E a forma de trabalho, eu fui em algumas reuniões de amor exigente, são altamente educativas. Por quê? Porque fomenta essa responsabilidade pessoal e tira essa sombra projetada, que é essa terceirização. Eu não estou bem e a culpa é do outro. Ou o outro está me incomodando por uma característica dele. Calma. A pergunta não é o que está te incomodando. Deveria ser por que isso está me incomodando? E isso, quando bate em nós, traz uma reflexão doida. Se a gente pegar hoje, assim, fazer assim, faz uma listinha aí de 5 pessoas e as coisas que elas te incomodam. E depois se pergunte por que que essas coisas te incomodam. Às vezes, não tem nada a ver com a própria pessoa, mas é com a situação.
Eu tive na faculdade um professor que eu cheguei no primeiro dia de aula e virei para meus amigos e falei, meu santo não bateu. Gente, mas eu não sabia nem o nome do homem ainda. E aí, em terapia, fui descobrir, né, no meu trabalho de análise, o porquê. A voz dele me lembrava uma pessoa que, quando eu era criança, me fez mal. E o que que isso tinha a ver com o meu professor? Nada. Mas eu projetei nele. E aí? Como que eu vou aprender a lidar com isso? Porque isso se dá, gente, de uma forma inconsciente. Eu demorei muito para entender. Mas isso pode ser o que está acontecendo dentro de sua casa, dentro do seu trabalho, na casa espírita. Quando a gente está muito incomodado com uma situação, cuidado. É capaz de falar muito mais de você do que da pessoa envolvida. E sempre lembrar que, enquanto um processo é inconsciente, ele não deixa de determinar as minhas ações. Ele não deixa de ter marcas no meu cotidiano. Elas só são veladas, mas elas estão ali gritando da mesma forma. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. Roberto Assagioli, por exemplo, com sua psicossíntese, penetrou nas causas da enfermidade, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator delas desencadeantes. Vamos então começar a entender o que é isso que Joana de Ângeles está falando. Psicologia profunda. Vamos lá, o que é isso? Ela procura explorar os motivos subjacentes com uma abordagem para vários transtornos mentais, com a crença de que a descoberta desse motivo é intrinsecamente curadora. Ele procura as camadas profundas subjacentes aos processos comportamentais e cognitivos. Então, vamos supor, eu vou olhar para uma pessoa, para mim mesmo, e vou identificar aonde que está a minha dor. Olha, eu tenho essa fragilidade. E segundo a psicologia profunda, toda vez que eu acesso a raiz dessa dor, eu consigo promover uma cura, um alívio ao sofrimento. E Joana de Ângeles fala, Jesus já fazia isso. Vamos lá para a mulher adúltera? Jesus, hora nenhuma, precisou falar do adultério. Ela já sabia o que ela tinha feito. Mas a palavra dele foi, ninguém te acusou, eu também não te acuso, eu também não te julgo. E falou, vai e não peques mais. É como ele dizendo assim, olha, eu e você sabemos aonde está a causa da dor, mas olhe para isso com carinho e vai seguir sua vida. Às vezes, gente, precisamos de um ato de coragem imenso para olhar para a nossa dor. Mas é só olhando para a dor e vendo que ela é real, que ela pode ser sentida e superada, é que a gente vai ter consciência de que a gente não está fadado ao sofrimento contínuo. Não quer dizer que para sair da zona de sofrimento seja fácil, mas que é possível, é. E é isso que Jesus demonstra. Depois, a gente tem uma fala sobre a psicossíntese, que é um método de desenvolvimento psicológico e de autorrealização para aqueles que se recusam a permanecer escravos de seus próprios fantasmas internos ou das influências externas e que estão determinados a se tornar mestres de suas próprias vidas.
Eu falo que, nesse caso, é uma grande coragem. Porque quando nos tornamos mestres de nós mesmos, nós tomamos uma referência que somos nós. E a psicossíntese, ela vai falar que as influências externas não deveriam nos tocar. As influências internas deveriam estar sob um controle. Mas eu acho que a grande virada de chave ali da Joana de Ângeles é falar assim, olha, não olhe para as influências, mas olhe para a causalidade. Porque a psicossíntese, ela nos leva diretamente, de novo, ao olho, ao início do sofrimento. E é isso. Porque a maior parte, eu não vou falar todos para não ser atrevido, mas toda crise nasce de uma relação. Como assim? Pode ser as nossas relações parentais com os nossos pais, lá no início da gestação, primeira infância, etc. Pode ser na relação com as pessoas próximas a mim, mas sempre vai ter alguém que vai me mostrar essa fragilidade em forma de dor. Oi, Tom. Só aproveitando um gancho aí, eu estou trabalhando aqui, mas estou te ouvindo, tá? Fica à vontade. O maior causador de crise conosco somos nós conosco mesmo. Esse é o maior ponto da crise que nós precisamos analisar. Sempre. E o amor exigente que eu citei, ele tem uma frase, gente, que eu bati de frente com ela há muito tempo. Toda crise bem administrada é boa. Eu tinha horror a essa frase, até eu entender o significado dela. E o Tom fala uma coisa assim, a crise vem de uma insatisfação pessoal sobre nós mesmos. Mas é muito mais fácil transferir a culpa para o outro. Então, eu não estou bem, a culpa é do Tom. Mas, na verdade, o Tom não tem nada com isso. O Tom é um espelho, onde eu olho e me vejo. Joguei para ele. Depois ela colocou assim, Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade humana. Grove, relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Então vamos lá. Nessa fala do Maslow, é importante a gente pensar que esse autor fala assim que as pessoas são motivadas pela satisfação de 5 necessidades humanas. São necessidades básicas: fisiológica, segurança social, autoestima e realização pessoal. Muita gente usa essa teoria lá para falar de organizacional, né, gente? Quem aí é da psicologia fala isso de cultura da empresa, motivação para o trabalho. Mas vamos ampliar essa visão? Eu olhei para as minhas ações. Então, eu identifiquei que eu tenho um problema de que toda vez que eu chego para a minha tarefa espírita, o meu comportamento destoa do resto do grupo. Por quê? Pode ser fisiológico eu ir tomar café antes da tarefa e não depois. Porque eu acordei com fome, atrasado, e antes de satisfazer a tarefa, eu vou satisfazer a mim mesmo. Mas pode ser uma questão de segurança. Eu lanchei antes de todo mundo por medo de falta. Medo de ficar sem. Medo do outro comer mais do que eu. E eu me sentir
inseguro porque eu me achei fragilizado. Pode ser uma busca social de que ninguém me observando, eu mudei o meu comportamento para que eu seja visto. Pode ser uma questão de autoestima. Como eu estou com fome, eu vou comer longe de todo mundo para ninguém ver a quantidade, porque podem me achar guloso. Ou pode ser uma realização pessoal. Eu vou fazer isso mesmo destoando do grupo porque me faz bem. É assim que eu me sinto bem. E aí, se a gente pegar e fizer hoje uma listinha assim, pega 3 comportamentos mais comuns na sua rotina e busca identificar nesses comportamentos qual que é a necessidade humana que move esse comportamento. Você vai achar a resposta. Se você tiver querendo fazer um processo reflexivo, você vai achar. Agora, também pensando com bom senso, gente. Nem todo processo ele é individual. Para isso que a gente tem terapeuta. E a gente precisa de falar disso dentro do âmbito espírita, porque a gente tem um risco muito grande de achar que tudo é espiritual. E não é. Um processo psicológico pode ter ajuda na terapêutica espírita, mas o profissional que vai te ajudar é psicólogo e médico. A gente pode estar fazendo um tratamento de cura dentro da terapêutica espírita pelo passe, mas não substitui o TO ou o fisioterapeuta. E aí eu fico falando isso muito. A terapêutica do Cristo nunca foi substituir outras terapêuticas. Foi inaugurar a terapêutica do Espírito. E se fosse para romper com todas as outras formas terapêuticas, ele mesmo teria feito. E ele nunca fez isso. Porque desde a época do Cristo já tinha médico. É só olhar o caso do evangelista Lucas. Então, nos colocarmos nessa terapêutica é importante. E depois, a gente fala lá no 7º parágrafo, gente, esses numerozinhos aqui são por parágrafos que eu vou colocando aqui algumas reflexões, tá? Fala assim que Grove enfatiza que as outras forças da psicologia dão pouca ênfase à espiritualidade, porque ele dá muita, tá, gente? Movido por essa crença, ele começou a abordar diferentes práticas que acreditava poder ser integradas ao estudo da mente humana e conduziu pesquisas com pacientes nessas áreas. Assim, ele resgatou a espiritualidade como um aspecto legítimo da nossa psique. Gente, tem um estudo muito lindo da psicologia mostrando a importância da questão espiritual, e não entenda espiritual como religiosa, tá, gente? É no âmbito fé, para o paciente oncológico, como promotor do bem-estar emocional. Então, se você é espírita, que mesmo diante da enfermidade você tenha condição de ser espírita, de receber o passe no hospital, que tenha condição de receber o passe em casa, se for o caso, de ter condições de ir à casa espírita, de adaptar a tarefa, não é sair da tarefa. Se você é católico, que você tenha condição de ir à missa, que você tenha condição de ter seus momentos de oração, porque a questão espiritual da pessoa, ela é terapêutica. E isso você tem inúmeros estudos que comprovam. Depois ela fala assim, Melanie Klein e Carl Johnson, de origens freudianas, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam a religiosos. A personalidade marcante de Jesus
impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. E eu acho interessante, eu peguei aqui o caso da Melanie Klein, porque seu pensamento constitui, junto com a obra de Freud, os alicerces de todo o pensamento psicanalítico posterior. Seus conceitos foram absorvidos ao corpo da psicanálise. A importância do mundo interno e da fantasia inconsciente, a teoria das posições, a destrutividade, mas também a generosidade, o amor, reparação e a esperança numa dialética permanente. É interessante, né, a gente ter uma mulher dessa zona de conhecimento, tão marcada por figuras masculinas, que traz uma terapêutica diferenciada e que ainda hoje é uma grande psicanalista referência para a análise de crianças. Uma grande referência sobre psicanálise de crianças é a Melanie Klein. Porque tem como você fazer uma terapêutica, uma análise de uma criança, se você não tiver essa questão do amor por base? Não, gente. Quem já atendeu criança sabe. É desafiador. Porque às vezes a criança ainda não sabe nem dizer o que ela está sentindo. Você tem que ensinar para a criança a falar sobre a dor dela. Ou sobre as percepções dela. E Melanie Klein faz isso com uma leveza muito linda. E falar que isso não é uma marca de cristianismo, de boa nova de Jesus, mesmo não tendo o nome de evangelho, e mesmo não se admitindo cristã? Desde quando nós precisamos autorizar o Cristo a ser governador do mundo? Não tem jeito. Jesus é Jesus mesmo sem nós. E é por isso que no 9º parágrafo aí, Joana de Ângeles já deixa bem claro. A personalidade de Jesus ela é marcante. Mas personalidade pode ser definida como um conjunto de características que determinam os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Sua formação é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. E ela fala que essa personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Gente, diante de Jesus, você podia ter muita alegria ou muita raiva, muito amor, mas era impossível passar por Jesus e falar que ficou indiferente. E aí a gente fala que essa personalidade de Jesus não permitia a indiferença, mas ele tinha um padrão de comportamento, de características que determinavam a sua forma de ser. Eram padrões altos, porque a comunhão dele com Deus era tanta que ele chegou a dizer que eles eram um, para mostrar tamanha intimidade. E nós sabemos quais são os nossos padrões pessoais? Quais são os padrões sociais que nos permeiam? Se eu pego assim e observo minha semana e me pergunto quais são os meus padrões pessoais, é aquilo que repetiu durante a semana. Quando eu identifico os padrões, aí eu sei aonde que eu preciso de jogar uma luz mais forte para eu conseguir entender o que está acontecendo. Então, é justamente isso que nós vamos ir trabalhando daqui para frente, aos pouquinhos, de forma leve, de forma tranquila, a respeito da doutrina. Gente, alguém quer fazer comentários? Que povo silencioso, gente. Michele? Tá tranquilo? Tá tudo bem, eu queria te agradecer. Para mim foi assim, ímpar.
te escutar. Nada. Agradece Joana de Ângeles, que teve coragem de trazer isso para nós. Pois é. Pois é. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos parar aqui no meio do capítulo, no 9, e a gente vai dar sequência aí na próxima semana. Gente, eu não vou ficar com pressa, não, tá? Se der para fazer um parágrafo no dia, na semana, beleza. Não estou com pressa de chegar no final do livro, não. Nós vamos ter muitas sextas-feiras aí junto para trabalhar. Então, preparando aí para a gente encerrar. Michele, você pode fazer a prece para a gente? Com certeza. Vamos fechar os nossos olhos, então. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, toda a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo, de aprendizado. Agradecendo a equipe espiritual, então, do Murilo, agradecendo o Murilo em especial por ter tido esse tempo para nos orientar, para ajudarmos a caminhar juntos e cuidando um do outro. Obrigado, Deus, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos e dizer que daqui a pouco, mais no final da noite, esse estudo vai estar disponibilizado lá no... Eu mando o link para vocês lá no grupo. Tudo bem?